100 melhores livros do século XXI até o momento. Essa é a proposta do The New York Times. E aí eu fui ver quantos livros eu já li dessa lista. Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Pra quem quiser e puder, a gente também tem um clube de membros aqui do canal, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e por R$ 7,99 fazer a sua assinatura mensal para poder receber conteúdos exclusivos, poder participar das discussões e decisões aqui do canal, ter acesso antecipado a todos esses vídeos. Vocês, por exemplo, estão assistindo agora, os membros já assistiram desde ontem. E é muito importante esse engajamento de vocês pro crescimento do canal, especialmente nesse vídeo em que o título é quase um clickbait. Esse é o título original, do roteiro original, mas esse roteiro sofreu alterações conforme eu fui lendo o artigo do The New York Times. Pra quem não tá sabendo, o link tá aqui na descrição. A gente recebeu a lista do The New York Times dos 100 melhores livros do século XXI até o momento, até 2024. Foi uma lista feita por vários críticos literários, autores, escritores, enfim. As pessoas que eles escolheram, eu confesso que eu só olhei a lista do Stephen King. E esse roteiro foi sofrendo adaptações, porque o primeiro movimento foi fazer o que muitos booktubers fizeram, de quais foram os livros que eu li dessa lista. E quando eu fui no site do The New York Times, que você tem a opção de clicar em quais livros você já leu ou quais livros você quer ler, e ele vai gerando pra você uma lista, assim, eu descobri que eu só li um livro dessa lista, que é Persépolis, que é um livro fantástico, maravilhoso. Sou completamente apaixonada e muito grata à minha irmã que me deu esse livro e a possibilidade de ler essa história. Mas esse resultado me fez passar por diversas reflexões. E eu pensei até em trazer esse caminho de reflexões pra vocês, porque a quantidade de livros que a gente lê é uma coisa que tem sido debatida na comunidade literária, em todas as bookheads. Eu vi até uma postagem da Paola Alexandra sobre isso, na questão pessoal dela, né? E de como a gente trabalha com as bookheads e a gente precisa falar sobre literatura. Então, ler, por mais que a gente faça porque gosta, também é parte do nosso trabalho. Mas eu decidi passar por uma reflexão pessoal. Eu mudei para uma reflexão pessoal. Eu acho que o nicho em que eu tô dentro da comunidade literária, que é bem pequeno, né, mas as pessoas que me acompanham aqui, ou mesmo que esse vídeo saia um pouco da bolha, porque os vídeos de lista normalmente saem da bolha um pouco, né, dos meus seguidores e pegam mais visualizações. Por isso, se você está assistindo sem ser inscrito, inscreva-se no canal, isso é muito importante, esse engajamento ajuda muito a gente a crescer. Eu acho que não é uma discussão que a gente tenha aqui, né, de quantos livros a gente lê. Eu não sou uma pessoa que lê nessa velocidade completa, eu tenho um trabalho além das bookheads, então eu acho que eu li 20 livros esse ano, e eu prefiro ler às vezes com mais calma e fazer as LCs e fazer uma leitura a longo prazo, mas sempre debatida com vocês. Então qual é a reflexão pessoal que ficou pra mim dessa lista do The New York Times e o que eu resolvi fazer com essa lista e por que gravar esse vídeo? Porque eu quase desisti dele, na verdade. Eu achei que era algo que eu deveria guardar pra mim, mas acho importante também trazer pra vocês e, consequentemente, gerar, já disse aqui, um desafio e um conteúdo também aqui pra vocês. Eu fiquei pensando em 2 pontos do porquê eu não li todos esses livros, ou a maioria deles, né? Por exemplo, o Bookster, eu acho que ele lançou um vídeo de que ele leu 17 dos livros. O primeiro fato tem muito a ver com a idade, né? Eu sou novinha, gente. Completo 30 anos esse ano, quando esse vídeo for ao ar, né? Agora, essa semana, eu estou às vésperas dos meus 30 anos, dia 2 de agosto. Por isso, minha wishlist tá aqui na descrição, quem quiser me mandar um presente. Então tem muito a ver com a idade, né? Se a gente pensar na virada do milênio, né? Do século, 20 anos atrás, eu tava com 24 anos atrás. Eu tinha 6 anos, 7. Eu estava me inserindo no mundo da literatura, lendo A Casinha do Tatu, que é o primeiro livro que eu lembro de ter lido completamente. Tenho até hoje esse livro lá na casa da minha mãe. Obviamente, os livros que foram lançados então no começo do século, eu não era o público-alvo deles. Quando que eu me inseri no mundo da literatura? Ali por volta dos meus 14 anos, ali no 9º ano, que hoje é o 9º ano, né? E eu comecei lendo exatamente os clássicos. Foram as minhas aulas de literatura, eu tava no que era a 8ª série, 7ª série talvez.
então 8º, 9º ano hoje. E eu comecei a ler quando a minha professora fez um círculo de literatura ali, já nos preparando para ler os clássicos que depois viriam nas aulas de literatura do ensino médio. Peraí que o Jack engasgou. Tudo bem, filho? Como eu ia dizendo, essa questão literária do ensino médio escolar, que às vezes nos obriga a ler, tem mudado, mas que nos obrigava a ler os clássicos, e que pra mim foi um mundo sem volta, porque eu amei mergulhar nos clássicos. Eu li nessa época Senhora, que até hoje é um dos meus livros preferidos, que eu já reli na faculdade, que eu reli várias vezes na vida. Eu li O Navio Negreiro, do Castro Alves. Entrando já mais pro ensino médio, foi quando eu comecei a ler clássicos nacionais. Então eu li Dom Casmurro nessa época, quero reler agora. Eu li Memórias Póstumas, eu acho que eu li no ensino médio ou na faculdade, no começo da faculdade, mas li nesse período. Enfim, foi mergulhando nos clássicos nesse sentido. Li Memórias de um Sargento de Milícias, a gente adaptou até pra uma peça teatral. Li muito Clarice, eu tive um professor no ensino médio que me apresentou muito da Clarice. Então mesmo o mais contemporâneo que eu li nesse sentido da escola foi Clarice, que já era ali modernista. Obviamente, quando eu comecei a ter acesso aos livros, porque aí entra uma segunda questão, que é a questão geográfica, né, de morar numa cidade pequena sem livraria, eu demorei para ter acesso ao que não fossem os clássicos da biblioteca ou livros paradidáticos que a gente tinha que comprar na escola, né, teria na escola. Então, quando eu comecei a ter acesso, eu fui ler livros que poderiam ser pra minha faixa etária, mas eu fui ler um hype do hype, assim, né? Fui ler o quê? Clichê do clichê. Ah lá, Nicholas Sparks, Crepúsculo, A Série Pra Sempre, Hush Hush. Fui ler esse universo ali voltado para um público que não é nem jovem adulto, é mais um público ali adolescente mesmo, público teen, né? Então não fazia sentido eu, de fato, consumir esse tipo de literatura, porque eu tava em dois extremos. Ou eu tava lá nos clássicos do século XIX, ou eu estava no clichê do século XX, 21. Muitos dos livros tinham sido publicados ainda no século XX. Eu fui ler Nora Roberts, eu fui ler do mais clássico contemporâneo, digamos assim, eu fui ler Danielle Steel, que são século XX. Então, nossa, tá passando uma memória aqui, fui ler Dan Brown. Então eu não era, em resumo, o público-alvo destes autores, né? Então entra assim, uma questão de idade, uma questão de público-alvo, uma questão de geografia, acesso à literatura. Eu lembro de ir na biblioteca municipal e pegar por diversas vezes o livro que até hoje é um dos meus preferidos, que é o Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Li o Poema da Bailarina, li o Escravelho do Diabo, enfim, série Vagalume. Mas, como eu disse, nada que se coloque na lista do The New York Times. Persepolis caiu muito por acaso, como eu falei, foi um presente da minha irmã pra mim, então sou muito grata por ter tido essa oportunidade. E aí, eu cheguei à conclusão de que talvez por isso, até hoje eu não leia tanto dessas obras. Por exemplo, Amanhã e Outra Amanhã, acho que é isso. Tomorrow and Tomorrow Again. Eu não lembro. Tá aparecendo aqui a capa, eu sempre me confundo, mas é um livro que tá aqui, eu quero muito ler, mas que até hoje eu não peguei, passei outros na frente. Amiga Genial, que foi eleito o melhor livro do século, foi um livro que eu não consegui terminar, porque eu achei entediante. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, talvez eu não seja o público-alvo desta grande literatura do século XXI. E tudo bem, acontece, tá tudo certo. Quem eu tenho gostado do século XXI não aparece na lista. Por exemplo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo não estar nessa lista, né? Eu acabei de terminar Amores Verdadeiros e Taylor Jenkins Reid, pra variar, Reid, não sei falar o nome dela, pra variar, sendo maravilhosa. Então talvez eu esteja acostumada a uma literatura que não é essa literatura considerada maravilhosa pelo The New York Times, pelo menos a do século XXI. Qual é a questão pra mim que me pegou pessoalmente? Eu trabalho com literatura. Então, por mais que eu não seja o público-alvo, eu decidi me forçar a ler estes livros, estes outros 99 livros. E isso inclui retomar e me forçar a terminar, inclusive, A Amiga Genial, da Helena Ferrante, Márcia, que colocou no nosso clube, indicou pro nosso clube. Apesar de você mesma não ter gostado,
lerei o livro. E deixar um pouco de lado as minhas críticas, por exemplo, ao fato de que eu acho que a Helena Ferrante é muito mais uma questão de ninguém saber a identidade dela, que a coloca no hype, do que propriamente a escrita. Não a escrita dela é boa, não posso negar isso. Do que propriamente o enredo. Eu acho que pra mim ali tinham falhas de enredo. Mas isso vai ficar pros vídeos de análise desses livros. Então, o que eu li, que é a pergunta clichê e clickbait do vídeo, a resposta é Persépolis. O que eu vou ler, a resposta são todos os livros. Como que isso vai funcionar? Falei que tinha um anúncio pros membros. Na verdade, os membros já estão sabendo, né? Já saiu pra eles a enquete. Mas, junto com esse vídeo, enquanto esse vídeo tá indo ao ar pra todo mundo, a enquete tá saindo pros membros agora, pra quem tá vendo em tempo real. Tempo real não, no momento do lançamento. Ai, gente, olha, hoje eu já comecei a gravar esse vídeo 3 vezes por causa do barulho. Hoje tá ótimo. Os membros irão escolher a minha ordem de leitura. E vai sair pros membros um vídeo de análise completa de cada uma das obras. Então, por exemplo, se eles escolherem que primeiro eu vou ler a Amiga Genial, vai sair pra eles uma análise de Amiga Genial. O que vai sair pra vocês, então, porque eu não consigo produzir um conteúdo pra membros e deixar aqui sem vídeo. Não dá, assim, pra mim a literatura precisa, esse é um pressuposto que eu tenho de vida, a literatura precisa ser acessada por todos. Mas quem paga precisa ter seus benefícios. A cada 5 livros lidos, eu vou lançar um compilado dessas opiniões pra vocês, né? Eu vou lançar uma versão resumida da minha opinião, as notas, pra vocês irem acompanhando o que eu estou lendo dessa lista dos 100 melhores do século, segundo o The New York Times. Segundo os críticos do The New York Times. Então, lá na aba Assinatura, pra quem é membro do canal, está disponível uma enquete com uns primeiros livros ali pra ler, né? Então, os 5 mais votados serão os 5 primeiros livros que eu irei ler. E depois vou lançando a próxima enquete e assim por diante. E aí, a única certeza que eu tenho é que o último vai ser A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu vou deixar o melhor livro do século XXI, que eu não consegui terminar. Inclusive, quinta-feira tem uma book tag que era pra ter saído hoje, mas que eu adiei pra quinta, exatamente por conta desse vídeo aqui, em que eu coloquei Helena Ferrante como um dos livros que, meu Deus, e aí sai a lista. Então eu resolvi fazer esse vídeo antes, já contando isso pra vocês. E vamos ver, é isso, assim, vamos ver o que vai sair disso. O quanto eu vou gostar dessa literatura, entendeu? Porque se de fato eu não for o público-alvo, eu só vou detestar 99 livros, mas tudo bem. E assim, não tem um prazo pra isso. Eu quero fazer isso junto com vocês, me comprometer a fazer isso, mas não tem um prazo. Ah, eu vou ler estes 99 livros, na verdade 100, porque eu quero reler Persépolis. Eu vou ler estes 100 livros em tanto tempo. Não, porque aí a gente volta lá no debate do começo, que eu mencionei no começo do vídeo, de que as bookreads hoje parecem uma competição de quem lê mais, e que eu acho que não é isso. Eu acho que a gente compartilha o número de livros lidos pra poder mostrar pro público, porque tem gente que gosta. Mas a gente volta pra esse debate, né, da velocidade de leitura. Eu quero me descobrir e contar pra vocês o que eu tô descobrindo desse gênero literário. Então, bora comigo? Se você é membro, clica lá na aba Assinatura e vota, escolhe, junto comigo, qual vai ser a minha próxima leitura dessa lista dos 100 melhores do século. Se você não é membro, clica no botão Seja Membro pra você ter essa possibilidade. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!